Olá, bem-vindos à ASG. Aqui é o Sérgio, desenvolvedor da ASG e que toco também a parte do educacional do projeto. Bom, hoje eu venho abordar aqui um assunto bem interessante sobre uma leitura que eu considero a mais avançada e, ao mesmo tempo, a mais complexa da ASG. Eu sempre, inclusive, recomendo que para quem está iniciando, essa leitura ela não venha ser parte principal aí do seu operacional, ou seja, com o passar do tempo aqui usando a SG, naturalmente você vai entender diariamente essa leitura, porque inicialmente eu entendo que, embora essa leitura seja fantástica, ela é uma leitura confusa para quem está iniciando, tá? Então, essa é uma aula, inclusive, talvez um pouco mais confusa, porque você precisa é, entender a lógica do que compõe o algoritmo que traz para a gente um nível de inteligência e processamento de informação que a gente simplesmente jamais conseguiria ter diante de telas como de ferramentas de Times and Trades, Book, enfim. Então, aqui a gente vai introduzir uma leitura que vem de uma pegada mais institucional e uma pegada realmente inspirada e dedicada aí nos meus estudos a ler comportamento de algoritmos de alta frequência ou média frequência, ou até mesmo algoritmos de baixa frequência, porém todos eles com o aspecto o algoritmo baseado em comportamento no sentido mais robótico do mercado, né? Bom, aqui eu teria que falar então e apresentar para vocês o Maker, tá? O Maker é, digamos que, o sinal mais intrigante aqui da SG, porque ele traz uma leitura que muitas vezes até para quem já é mais avançado, em alguns momentos ele pode deixar um ponto de dúvida sobre a sua sinalização. E não é porque a sinalização está errada, mas existe uma resposta, ao meu ver, que traz aí de fato, né, uma, uma argumentação, digamos assim, mais coerente com o que eu busquei nesse algoritmo e da forma como eu entendo que tanto eu como você observa o mercado. Então, se a gente fosse levar isso para uma teoria de Einstein, então é como se eu e você, nós, pessoas físicas, tivéssemos uma forma de observar o tempo em forma absoluta, né? Ou seja, na mente do trader, na mente da pessoa que está na frente da tela, eu costumo dizer que a tela é como se fosse uma hipnose. Então você olha preço e você entende que o que está acontecendo é a resposta final e pronto. Ou seja, por exemplo, se o preço está caindo, então o mercado é vendedor e fim de papo. E isso responde tudo. Só que isso não é uma total verdade, né? Inclusive o próprio Einstein dizia que o tempo é relativo. Ou seja, se a gente traz essa lógica para o mercado, entender o maker é entender que o tempo pode estar distorcido. Então, talvez isso soe meio estranho para vocês falando assim em termos de mercado financeiro, né? Mas o que eu quero dizer com isso é basicamente que a forma como eu penso sobre alguns movimentos e sobre esse algoritmo é como se fosse assim. Enquanto você está, digamos que, olhando um movimento de venda no presente, tá? É, pode existir um movimento sendo construído para o futuro num sentido oposto. Isso significa que o preço, mesmo caindo, né, e isso de fato está acontecendo, né, esse daqui é um exemplo clássico disso, né, nós temos aqui um preço vindo de uma movimentação de um topo, perdendo as regiões, né, aparentemente fazendo uma movimentação vendedora. O contexto micro
e macro extremamente vendedores, ou seja, toda a confluência lógica de venda, só que ao mesmo tempo existe uma força, no mínimo, oculta e talvez que cause estranheza na própria ASG, te dando uma informação completamente divergente de tudo que a gente está olhando aqui, né? Ou seja, nós temos aqui o Maker em 8% comprado, que é, digamos que um valor a ser considerado, né? Até porque aqui, se você prestar atenção na ASG, ela traz aqui para a gente a informação da força do movimento. Então, aqui ela fica alternando entre o maker e a legenda que o sistema entende que caracteriza a força desse sinal, tá? Então, nós temos aqui um maker, por exemplo, em 8%. Uma vez que temos essa informação na tela, isso pode gerar uma certa dúvida em relação à pessoa que está vendo a ferramenta. Porque, assim, naturalmente, como eu acabei de explicar, o fato de você olhar todo esse contexto hiper mega vendedor, né, o preço caindo, ou seja, toda a sinalização confluindo para uma queda, o fato de ter um maker muito positivo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Ou seja, cara, será que esse maker ele tá errado ou será que esse maker vai influenciar o movimento? Então, qual que é a lógica da leitura do maker? O objetivo é captar nuances que ao olho nu seria praticamente que impossível você pegar isso e a SG consegue trazer isso para você. Ou seja, ela faz uma leitura bem avançada em relação a alguns tipos de comportamento, né? Muito disso é inspirado, inclusive, em alguns conceitos que, teoricamente, talvez você não entenda, mas como eu digo que são, por exemplo, conhecidos como speed offer, né? Que é o que? É uma representação da disputa entre os grandes players pelo topo do book, onde eles fazem uma briga muito rápida por posicionamento de liquidez. Então, o, a ideia é o quê? É que os makers eles ficam constantemente ajustando ordens e defendendo regiões, absorvendo agressões e reposicionando o próprio interesse. E isso acontece, pessoal, numa velocidade em que é uma complexidade que o olho humano simplesmente não consegue acompanhar, né? Eu demorei 3 anos para desenvolver esse algoritmo, ele aparece aqui para vocês de uma forma muito prática, né? Simplesmente um símbolo de mais ou menos e uma porcentagem, então, mas não pensem que isso é algo, digamos assim, embora com o objetivo de ser simples de ser visto aqui na tela, internamente envolve uma complexidade, porque ele foge completamente do que, inclusive, eu falo que o modelo educacional de varejo ensina, que é seguir rastro de player baseado em nome de corretora e saldo de corretora. Tá? Se você não entende nada sobre isso, né, não se preocupe, você não precisa ter o conhecimento teórico, tá? Mas só para que você entenda, existe, né, uma construção de pensamento e narrativa sobre o mercado quando fala de leitura de player, que basicamente é ler o nome de uma corretora. E aqui a ideia de ler um player não é o nome de corretora, sim entender nuances e comportamentos de algoritmos independente de onde ele esteja. Tanto que essa leitura ela não só tem para B3, como a ASG fornece esse mesmo sinal de leitura de maker para o mercado americano, que é tela cega, né? O que é tela cega? É quando não aparece o nome da corretora, se é a XP, se é a BTG, se é a Ideal, se é a JP Morgan, se é o Morgan Stanley, uma UBS, tanto faz. A ASG não considera nome de corretora, tá? E a ideia desse algoritmo é captar alguns padrões sofisticados a níveis assim de institucional. E por isso ele acaba sendo meio que incompreendido por quem é pessoa física, porque a nossa capacidade
de leitura envolve diversas limitações de pensamento e processamento de dados, né? Como o algoritmo tem a possibilidade de conseguir fazer a leitura, por exemplo, de absorção agressiva de fluxo, o reposicionamento do book, a própria disputa por liquidez, ou seja, e casar tudo isso ainda com o fluxo de agressão, ele consegue transformar, digamos que um ambiente bem caótico em uma leitura estruturada, né, entre os grandes players, entre os grandes participantes, aqueles que realmente movem o mercado. E no mercado, quando a gente identifica isso, a gente chama esses players de makers ou market makers, tá? Que são os formadores de preço. São eles que basicamente arrastam o mercado para o lado que eles querem. E aí a gente tem esse cenário clássico que eu particularmente acho que é assim o grande diferencial da ESG em relação a esse sinal, que é você ter uma resposta do futuro no agora, né? Ou seja, a gente muitas vezes determina o movimento do mercado baseado no que a gente consegue ver aqui, porque a nossa tela ela mostra para a gente uma movimentação específica e a gente tem um fluxo específico, a gente tem análises específicas, né, tudo confluindo para uma direção, mas quando existe uma divergência muito fora do normal, né, uma distorção, aí a gente tem que ficar atento. Então, assim, só para você entender, o maker acima de 6 a 7% de forma estável, ele começa a aparecer algumas legendas e passa a sinalizar numa cor verde ou vermelha. O verde, no caso, representa quando ele já está estável em um nível mais comprador, o vermelho quando o nível mais estável, vendedor. Se ficar cinza, é irrelevante, então você nem precisa levar em consideração. Firmou a cor, principalmente se a gente perceber uma continuidade dela com falta de mudança, de manutenção, ou seja, ela não fica alternando, tenha um certo receio de repente, ignorar sinal, não ignore se você já está um pouco mais avançado, tá? Óbvio que existe uma forma mais correta de utilizar isso, tá? Mas assim, para você entender, a leitura do maker, ela não é um gatilho, um sinal de entrada imediato. Ele é uma resposta para aquilo que muitas vezes a gente não tem de resposta. Como assim, Sérgio? Se você pegar esse movimento de hoje, do índice, tá? Essa região toda, nós temos aqui uma grande briga, né? E olha quanto tempo que os makers estão aí extremamente positivos. Ou seja, desde aqui ele, no caso, neutro, tá? E aí, quando ele passa a ficar extremamente positivo aqui, ele já fica forte a partir das 11 horas ali para arredondar. E aí, se a gente for pegar esse movimento depois na sequência, nós tivemos aqui essa pancada vendedora, ou seja, o preço reagiu aqui próximo à linha azul, aonde hoje inclusive deu vários trades legais, tá? E aí eu até recebi uma mensagem hoje de uma aluna que me questionou sobre isso. Ela falou: Sérgio, como que pode a micro e a macro estarem tão negativas e o maker tão positivo? Poderia me explicar, né? Então, aqui respondendo a ela e respondendo a você que de repente vai ver em algum momento essa divergência. Então, primeiro entenda que a leitura de maker ela tem uma composição totalmente com um objetivo diferente, tá? Então, a ideia do maker não é assim, o mercado está comprador, o mercado está vendedor. Na verdade o mercado pode fazer um movimento comprador ou pode fazer um movimento vendedor quando houver divergência. Então, o que eu quero dizer com divergência? Se eu tenho um contexto de venda, o preço tem que cair, certo? Mas por que esse preço está demorando tanto para cair? Muitas vezes, essa é o tipo de resposta que você tem que buscar em alguma informação da ESG. Então, por exemplo, num cenário como esse, de um contexto dessa forma, o normal seria nós vermos uma queda muito mais acentuada do preço, no sentido de buscar a região da mínima, romper a mínima, etc. Entretanto, se eu tenho um maker completamente oposto
ao movimento principal do contexto, então eu tenho uma divergência, ou seja, tem algo aqui que não está batendo 100%. Tá? Então aqui eu tenho o alinhamento da macro com a micro, porém da micro para o maker não existe esse alinhamento. Tá? E a resposta para essa interpretação, ela é bem simples. Você precisa entender que o maker, muitas vezes, ele trabalha níveis de posição, no qual o objetivo dele é, de fato, trabalhar uma posição e não buscar uma exposição. Ou seja, isso quer dizer que muitas vezes o fluxo está vendedor, como esse caso aí, o contexto micro e macro, claramente forte na venda, tá? Mas nós temos o maker atuando no sentido oposto. O que isso significa? Isso significa que se ele está subindo positivo e o preço está reagindo à queda com o contexto, ele está fazendo compras de forma mais distribuída. Então o preço pode inclusive ficar caindo, porque existe um interesse do maker em trabalhar uma posição. E qual que é o objetivo disso, Sérgio? Se o cara quer comprar, por que ele já não compra e arrasta o preço para cima? Porque existem, digamos assim, necessidades específicas e o player, quando ele tem que fazer uma movimentação muito agressiva no mercado, ele não quer um nível de exposição, ou seja, ele não quer uma piora de preço. Se a gente tem, por exemplo, um lado comprador no book e o outro lado vendedor, existem as ofertas, né? Tanto de compra como de venda. Então aqui a gente tem o lado da compra e o lado da venda. Vamos imaginar que em cada nível desse aqui tivesse 1000 contratos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 mil contratos, tá? No lado do vendedor. E, ou seja, esses 5 mil contratos considerando o que é a distribuição de preço. Então vamos imaginar que cada linha dessa fosse de repente um preço aqui, 435, 500, 600, 700, 800, ou seja, 5 mil contratos, tá? O que isso significa? Matematicamente, se o maker ele tem a necessidade de comprar uma quantidade de contratos, é muito mais viável que ele faça essa compra de uma forma mais discreta. Por quê? Porque se ele entrar aqui e sair comprando tudo de uma vez, o que vai acontecer? Ele vai deslocar esse preço muito rápido. E ao invés dele trabalhar uma posição enquanto o preço cai, ele vai arrastar o mercado para cima pela urgência dele. Então ele vai tomar tudo isso daqui. E aí quando ele toma isso, naturalmente o que acontece? O preço, ao invés de ser negociado aqui, vai ser negociado lá para cima. Quando ele terminar de fazer os 5 mil contratos dele, ele vai fazer o quê? O que a gente chama de varrer o book, ou seja, ele pegou todos os contratos que tinham e puxou o preço para cá. Beleza? Até aí eu acredito que fica tranquilo vocês entenderem. E por que que isso é um problema? Por que que o player precisa ficar atuando dessa forma? Eis o X da questão, por causa do preço, onde ele vai ficar posicionado. Se ele vai arrastar aqui, por exemplo, 5 mil contratos para cima numa agressão, ele vai ter um preço médio que não vai ficar extremamente favorável para ele, por exemplo, um exemplo, né, pagar uma parcial, enfim. Então, pelo volume que ele opera, pensa que se ele compra 5 mil, ele arrasta o preço para cá. E se ele realiza os 5 mil, ele arrasta o preço de volta para cá. Ou seja, ele precisa de uma forma mais inteligente de distribuir essa movimentação dele sem causar impacto no preço e, ao mesmo tempo, trabalhar o quê? A favor do interesse futuro dele. Em resumo, tirando toda essa parte complexa, qual que é a ideia? Se o preço está caindo e o contexto está alinhado para venda, mas o maker está muito fora, ou seja, eu não estou falando de 1, 2, 3, 4, 5%, estou falando assim, mais 8, mais 9, mais 10 durante um período sem oscilação, sinal de que o preço pode estar caindo com ele comprando, caindo com ele comprando,
caindo com ele comprando. Se toda vez que o preço cai, o maker faz essa movimentação de compra, então ele comprou aqui e comprou aqui. O que vai acontecer? Ele vai ter um preço médio mais ou menos aqui nessa região aqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Como ele distribuiu enquanto o preço caía, se o interesse dele é puxar o preço para cima, a partir do momento que ele rompe essa linha daqui, que é onde estaria o preço médio dele, ele passa a ter vantagem na posição dele, ou seja, ele trabalhou uma posição e aí quanto mais o preço subir, melhor ele vai ficando, ou seja, ele trabalhou comprando enquanto o preço caía, com o objetivo de fazer o preço subir lá para frente, lá para o futuro. Então por isso que eu digo que a resposta final não é a que você vê no agora, tá? E a gente, digamos que tem aqui o privilégio de ter essa leitura que traz para a gente uma possibilidade futura, tá? Ela não é 100%, mas ela é uma grande possibilidade futura. Porque aqui o que acontece? Por que não é 100%? Porque ou ele pode mudar esse posicionamento de mais 8 e começar a perder força para mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, e zerar e de repente até negativar, por causa da micro e da macro, tá? Mas ao mesmo tempo, se eu percebo que não perde força e essa é uma sinalização que pode trazer uma resposta futura, se for o sentido oposto, também vale, ou seja, o maker extremamente positivo e eu começo a perceber que a micro vai perdendo força e vai, de repente, indo a favor do maker. E, consequentemente, a macro também vai ser arrastada. E olha que coisa incrível isso. Esse movimento aqui segue com a continuação possível de queda, mas o maker ó, subiu mais 1%, ele foi para 9 agora, o preço fica aqui meio trabalhando de lado. Olha aqui o detalhe, Maker subiu para 10% agora, ou seja, ele estava 8, foi subindo para 10, tá? E para não perder muito tempo, veja o que aconteceu depois, galera. Olha isso. Vamos voltar aqui, o preço naquele momento estava aqui próximo aos 150, né? E depois caiu lá para os 182.400. Presta atenção aí, 182.400, o preço caiu com maker positivo, porém, contexto vendedor, tá? Mas aí, algumas horas depois, o preço vai para os 186.400 ali, chegou até passar dos 600, mas vamos arredondar aí, 186.400. Cara, a gente está falando de uma movimentação aí de quase 4.000 pontos. Quase 4.000 pontos, cara. É um negócio insano, né? Ó, 182.400 e depois foi lá para chegou a bater um pico aqui de 186.400, ou seja, 4.000 pontos que foi sinalizado antecipadamente em um momento em que a nossa capacidade humana não consegue acreditar que isso vai acontecer, tá? Ou seja, enquanto o preço foi trabalhando de lado com a micro e a macro acelerando, o normal, tá? Se não tivesse essa leitura do maker aqui, se a gente apagar ela da tela, você pode ter certeza, tá? Ter a certeza absoluta que dificilmente você conseguiria ver esse movimento. Então, se eu apagar essa informação, você só vai ver o que? Venda aqui. Você jamais vai pensar aqui numa ideia de compra. Por quê? Porque, de fato, nós temos uma probabilidade grande da movimentação ir favorável a isso por causa da micro e da macro. E aqui, agora, nesse caso, a micro começa a desacelerar. Mas se a gente pega o contexto do maker, ou seja, a informação do maker, aí nós temos aqui o quê? Uma leitura dizendo que ele está 10% positivo. Cara, 10% é um valor já bem interessante que chama atenção, tá? A gente não pode ignorar. Passou de 9%, 10%, não ignore. Em resumo, ler o maker é entender o tempo de uma forma que ele não se limita
ao agora e ao que você consegue ver de forma absoluta. Ou seja, não dá para você determinar que, embora a leitura pareça em algum momento estar, digamos, desajustada, na verdade, essa que é a inteligência do algoritmo. Ela não está desajustada, na verdade, ela está te falando que se existe uma diferença tão gritante, tome cuidado. Principalmente o que? Se você está numa venda, pô, Maker não deixa de estar comprado, o gráfico interno aqui passou a ficar verde, já passa a dar indícios, né, de uma briga aqui numa região onde eu teria stop para baixo das linhas ou para cima, começa a ter alguns cuidados. Então, por exemplo, você está numa venda como essa daqui, cara, o Maker não para de ficar comprado, pô, vou encostar realmente a zona do stop aqui, o stop gain, não vou deixar voltar, por quê? Porque existe uma divergência muito significativa e, obviamente, você não quer ficar em nível de exposição para não deixar voltar, por exemplo, a sua operação, tá? E a resposta para movimentos do maker muitas vezes não vai acontecer no tempo que você acha que tem que acontecer. Eu falo que o mercado não deve nada para mim nem para você. Então essa ideia de achar que na hora lá que o maker estava positivo, mercado caindo, cara, tá tudo certo, beleza. É sinal, não é o sinal que como se o maker tivesse que estar vendendo. Pelo contrário, ele pode estar trabalhando uma posição futura. Então não se confundam, tá? Não pensem que maker é obrigado a atuar a favor da micro e da macro, tá bom? Agora, existem momentos que eles vão confluir? Sim. Que aí são os momentos melhores, né? Quando a gente pega aquela explosão do mercado, normalmente é quando envolve essa combinação. Então aqui, por exemplo, o maker positivo, a macro já está, e aí você percebe que quando a micro começa a alinhar ali, na sequência, aí de fato a gente tem aí um movimento bem mais, digamos, direcional do mercado, tá? E aí antes dessa explosão aí que foi dada aqui, percebam como voou e acelerou aí tanto a micro e a macro, e o maker se manteve extremamente forte, tá? Então, em resumo, essa não é uma leitura para quem está iniciando, é uma leitura difícil para você entender a lógica, mas você vai compreender isso aqui na medida que você passa tempo com a gente lá usando a SG, tá? Para resumir, o que, que eu quero dizer com isso aqui? Se o maker estiver muito forte na compra e a micro e a macro vendedora, fique ligado no sinal, tá? Não é para sair já comprando, mas presta atenção numa mudança da micro, algo do tipo. E se fosse o oposto também, tá? Então aqui eu estou dando o exemplo de compra, mas poderia ser, por exemplo, forte vendedor, não comprador, tá? Enfim. Bom, galera, de fato essa é uma aula que não cabe todas as explicações necessárias para que vocês entendam o uso desse indicador, mas é a fim de dar uma clareada e para vocês entenderem por que algumas vezes ele pode parecer estar errado ou divergente. Na verdade, ele não está errado e nem está divergente no sentido de erro, e sim mostra assim uma divergência em relação ao contexto do que seria o fluxo nativo, né, que a gente tem na micro e macro. Mas aí a leitura do maker entra com uma proposta bem mais sofisticada, digamos. Então ela não vai, digamos assim, necessariamente ser obrigada a respeitar a micro e a macro, tá? Quando existe a combinação de todos esses elementos, é melhor, que aí é quando pega essas explosões aí que o mercado vai embora. Mas percebeu que tem uma divergência, principalmente se for uma divergência muito significativa, acima de 6, 8, 10, 12%, sinal de alerta, tá bom? Bom, então, em resumo, tá? Essa é a leitura mais avançada do indicador maker, tá bom? Detalhe, isso não deve substituir o contexto, ou seja, somente ser um complemento, tá bom? A ideia do algoritmo do maker é mostrar para a gente aonde existem, digamos que, o interesse dos maiores formadores de mercado. Mas isso, óbvio, que não significa que o mercado vai responder no momento que você quer. Então, por exemplo, o maker está negativo.
aliás, positiva que, pô, não aconteceu nada em relação à compra antes, né? Quando que foi que começa a dar um alinhamento legal? Quando você perceber que a micro passa a respeitar o mesmo lado do maker. Então, se o maker está comprador forte e a micro passa a mostrar a manutenção da compra, ótimo, é ainda melhor, tá? Mas se acontecer de forma divergente, opa, sinal de atenção, pode o maker estar atuando de uma forma quase que invisível aí para despistar aí da gente, né? Mas com o auxílio da SG, hoje ele passa a trazer para a gente aí de fato uma leitura bem objetiva, bem direta, bem fácil, inclusive, de ser interpretada, tá bom? Bom, acredito que isso vai sanar aí pelo menos a dúvida sobre essa divergência do maker, tá? À medida que você for usando a SG, você vai entender melhor sobre essa sinalização, que inclusive traz aí uma leitura para tradings bem assertivos e com potencial de direcional. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. E óbvio, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilhe para engajar aí o nosso canal no YouTube. Até mais.